Bom, gente, continuando, é importante a gente deixar claro que o habeas corpus ele tem uma uma nomenclatura, ou ele apresenta nomenclatura muito própria, não é? Nós não dizemos, por exemplo, que o habeas corpus é proposto, como de resto falamos sobre todas as demais ações. Também não falamos que ele é interposto, nomenclatura usada para designar a interposição de recursos. O habeas corpus, em geral, nós dizemos que ele é impetrado. E, portanto, quem impetra o habeas corpus é chamado de impetrante. O impetrante, observem, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa mesmo. Não precisa ser aquela que está sofrendo a violação na sua liberdade de locomoção, tampouco aquela que está ameaçada de sofrer alguma violação da sua liberdade de locomoção. É qualquer pessoa. Inclusive, não se faz a limitação de que ela tenha registro na ordem dos advogados. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus efetivamente, qualquer um. A pessoa que impetra, não necessariamente, como acabei de dizer, é aquela que está sofrendo ou ameaçada de sofrer a violação na sua liberdade de locomoção. Quem está sofrendo, ou quem é indicado na peça de habeas corpus, que está sofrendo a violação da sua liberdade de locomoção, ou a ameaça na sua liberdade de locomoção, nós chamamos de paciente. Então, o paciente é aquele indicado na peça que está sofrendo a violação na sua liberdade de locomoção ou ameaçado de sofrer. E aqui é muito importante compreender que o impetrante até pode ser a mesma pessoa que o paciente, alguém que impetra um habeas corpus para beneficiar, em benefício de si próprio. Mas é possível que o impetrante seja uma pessoa qualquer em benefício de um outro paciente, ou seja, impetrante e paciente não são necessariamente a mesma pessoa. Então, por exemplo, um advogado pode ser um impetrante, ele próprio, de um habeas corpus, em favor do paciente que é o seu cliente. É claro que ele também pode pegar uma procuração com o seu cliente e impetrar no nome do seu cliente, representado por ele como advogado, né, em favor do próprio cliente. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que impetrante é quem impetra o habeas corpus. Paciente é quem é favorecido pela impetração. Nós temos ainda a autoridade coatora. A autoridade coatora é a pessoa ou a autoridade que proferiu ou que praticou o ato de coação na liberdade de ir e vir, ou o ato de ameaça à liberdade de ir e vir, de locomoção do paciente. Portanto, é muito importante que o ato de coação seja muito bem identificado, porque é importante saber a autoria desse ato. A autoria desse ato indicará a autoridade coatora e, como nós veremos, vai determinar a competência para o julgamento, o processamento e o julgamento do habeas corpus. O impetrado, ou também é chamado de autoridade impetrada, é o órgão julgador que tem competência para processar e julgar o habeas corpus. Tá? Obviamente é diferente da autoridade coatora, que é aquela que pratica o ato de coação, o ato de violação ou de ameaça de violação da liberdade de locomoção. A autoridade impetrada ou impetrado é aquele que tem competência para julgar o habeas corpus. E detentor, nem sempre existe, mas o detentor é aquele que detém a pessoa que está sofrendo violação na sua liberdade de locomoção. É o caso do carcereiro, né, que agora é chamado de policial penal, né, mas os exemplos que nós vemos nos manuais vão chamar de carcereiro aquilo que hoje se convencionou, né, oficialmente, de chamar de polícia penal. Então, o policial penal é aquele que detém, né, fisicamente
o, o paciente, digamos assim. E aí é muito importante que a gente compreenda, como eu falei, que a competência para o julgamento é determinada pelo chamado princípio da hierarquia. Ou seja, é preciso identificar quem é a autoridade coatora, porque quem será competente para julgar o habeas corpus impetrado em razão de um ato de coação praticado pela autoridade coatora é a autoridade, é o órgão jurisdicional imediatamente e hierarquicamente superior à autoridade coatora. Então, se eu tenho um ato de coação praticado pelo delegado de polícia ou por particulares, porque particulares, a jurisprudência como um todo admite que dependendo do ato do particular é cabível habeas corpus, né, como o caso de, por exemplo, alguém que detém uma pessoa, né, num hospital e não permite que a pessoa saia, violando a sua liberdade de locomoção. Então, se eu tenho um ato de coação praticado pelo delegado de polícia ou por um particular, a autoridade impetrada, né, quem tem competência para julgar é o juiz. Tá? Claro que se for um delegado de polícia civil, é o juiz estadual. Se for um delegado de polícia federal, é o juiz federal. Se a autoridade coatora for o próprio juiz, né, então a autoridade impetrada ou impetrado é o tribunal. Se o juiz for um juiz estadual, então é o Tribunal de Justiça. Se o juiz for um juiz federal, é o Tribunal Regional Federal. Se o tribunal é a autoridade coatora, então o STJ é quem tem competência para julgar, é o impetrado. Se o STJ for a autoridade coatora, então é o STF quem vai ter competência para julgar os habeas corpus impetrados em razão dos atos praticados pelo STJ. Há casos especiais, como quando a autoridade coatora é o Ministério Público. Entende-se que, de uma forma geral, havia uma certa controvérsia se seria o juiz ou o tribunal, mas hoje vem se sedimentando a compreensão de que quando o Ministério Público é a autoridade coatora, cabe ao tribunal julgar o habeas corpus, a autoridade impetrada é o tribunal. E aí, é claro, se o Ministério Público, se o membro do Ministério Público for um membro do Ministério Público estadual, nós estamos falando do Tribunal de Justiça. Se o membro do Ministério Público for do Ministério Público Federal, nós estaríamos falando do Tribunal Regional Federal como impetrado, como autoridade impetrada. Tá? Por outro lado, se quem é a autoridade coatora é o juiz do Juizado Especial Criminal, do GCRIM, então o impetrado, né, quem a autoridade que é competente para julgar o habeas corpus em razão de ato praticado por juiz do Juizado Especial Criminal, é a turma recursal. Por outro lado, se a autoridade coatora for a turma recursal, existe um problema, porque a súmula 690 do STF definia que era o próprio STF o impetrado ou a autoridade com competência para julgar os habeas corpus impetrados dos atos, em razão de atos praticados pela turma recursal. Tá? Porém, essa súmula vem sendo ultrapassada pelo próprio STF, que vem admitindo que nos habeas corpus impetrados, em razão de atos de coação ou de violação do direito de ir e vir, ou de ameaça de violação do direito de ir e vir, praticado por turmas recursais, o tribunal respectivo a que aquela turma é vinculada é que tem competência para julgar. Então, se eu estou falando de uma turma recursal no âmbito da Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça seria o competente para julgar os habeas corpus em razão de atos praticados por essa turma. Se eu estou falando de turma recursal federal, né, do Juizado Especial Federal, e a turma recursal respectiva do Juizado Especial Federal, é o TRF, né, o Tribunal Regional Federal, quem teria, então, competência para julgar
os habeas corpus impetrados em face de atos praticados pelas turmas recursais. Tá? Então eu vou terminar aqui esse bloco e continuo no próximo.